Há uma certa atitude muito comum, que é a de reclamar daquilo que falta e não manifestar gratidão por aquilo que temos. Esta atitude tem causado muitos prejuízos. Por exemplo, quantos relacionamentos têm sido destruídos ou pelo menos subvalorizados, porque a outra pessoa não tem tudo o que gostaríamos que ela tivesse, ou porque ela não é exatamente como gostaríamos que ela fosse. E assim, nós menosprezamos aquilo que ela tem ou ela é. Quantas oportunidades foram desperdiçadas porque não eram exatamente como se esperava que essas oportunidades fossem. Mesmo ela tendo algumas coisas boas, mas já que faltavam outras, elas foram deixadas de lado. Quantos deleites estragados, quantos momentos de prazer que poderiam ser desfrutados ou terem sido desfrutados foram deixados de lado. Quanta amargura acumulada, quanto ressentimento armazenado. Mas além de tudo isso, essa atitude revela um certo autoconceito, uma certa ideia de nós mesmos, de que merecemos muito mais do que recebemos. Merecemos muito mais do que aquilo que temos. O que não passa de orgulho de nossa parte, à luz do que a palavra de Deus diz sobre nós, que somos miseráveis pecadores. E que toda bondade que nos chega, por mínima que seja, nada mais é do que graça de Deus. Nós não merecemos nem o pouco que temos, quanto mais aquilo que desejamos. Além disso, essa atitude produz uma grande infelicidade. Porque em vez de desfrutar da alegria daquilo que se possui, a pessoa gasta o tempo lamentando, murmurando, se amargurando e se ressentindo por aquilo que não tem. Para o cristão, essa atitude é ainda mais devastadora, porque revela uma incompreensão de tudo que Deus tem nos concedido. Quando não, revela uma perversa ingratidão diante de tudo que graciosamente Ele nos tem dado. Porque Deus nos tem concedido todas as bênçãos necessárias. Deus nos tem concedido todos os benefícios que realmente precisamos. Esta é uma verdade clara e contundente declarada em Efésios capítulo 1, verso 3. Estamos estudando o livro de Efésios. Esta declaração do verso 3 faz parte ou inicia uma longa sentença que alguns estudiosos chegam até a colocar como a mais longa sentença de todo o Novo Testamento. Porque ela começa aí no verso 3 e só vai terminar lá no verso 14. A maioria de nossas versões não traduziram assim como uma sentença só. Colocaram alguns pontos finais em algumas partes dela. Mas, no texto ou na língua que originalmente ela foi escrita, Paulo, o autor da carta, está tão empolgado em louvar a Deus que ele descreve todas estas bênçãos numa longa sentença. E o texto de Efésios capítulo 1, versos 3 a 14, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos alcançou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nele
Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento, revelando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar. Senhor, temos diante de nós a tua palavra e suplicamos tua graça para que ela seja compreendida, amada e obedecida. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus merece e deve ser louvado, porque Ele já nos tem abençoado com todas as bênçãos da salvação através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu quero explanar esta verdade fazendo 3 destaques. O primeiro é o que Deus merece e deve ser louvado. Paulo escreve esta carta escreveu esta carta quando estava aprisionado na cidade de Roma, numa prisão domiciliar. Ele escreve aos irmãos da região de Éfeso. Ele havia visitado a cidade de Éfeso e fundado a igreja ali, mais ou menos 6 anos antes de escrever esta carta. Durante o tempo que ele passou ali na cidade de Éfeso, um período menos de 3 anos, menor do que 3 anos, várias outras cidades da região da Ásia Menor também foram alcançadas com o Evangelho e houve também igrejas fundadas nestas cidades. Por isso que, além de escrever a carta aos Efésios, nessa mesma época, Paulo também escreve a carta aos Colossenses, que era uma das cidades ali perto de Éfeso, e a carta a Filemon, que era para um irmão que morava na cidade de Colossos. A pessoa que levou as 3 cartas foi Tíquico, que era um dos companheiros de Paulo, fazia parte de sua equipe missionária, de sua equipe ministerial, e que também era alguém de Éfeso. A carta basicamente poderia ser dividida em 2 grandes partes. Em nossas versões, os capítulos 1, 2 e 3 formam a primeira parte, que é uma parte de louvor a Deus. Ela tem 2 momentos de louvor, 2 orações, fazendo uma espécie de moldura. Começa e termina com louvor, depois você tem oração, e antes do último louvor tem oração também. E o trecho central da carta, Paulo descreve o que Deus fez para formar um povo para a sua glória, um povo que é a igreja dele, um povo para proclamar a sua sabedoria até para os principados e potestades.
Na segunda parte, que em nossas versões são os capítulos 4, 5 e 6, nós temos exortações. Paulo, então, convoca esse povo que foi formado por Deus, para que esse povo viva de modo a refletir o plano de Deus, viva à altura do plano de Deus. O nosso texto, que vai ser hoje o verso 3 deste capítulo, ele inicia o primeiro louvor da carta, uma doxologia, isto é, um momento onde palavras são apresentadas para louvar a Deus, para exaltar a Deus, por aquilo que Deus é e por aquilo que Deus tem feito. Nesse verso 3, nós temos então um louvor manifesto a Deus. Bendito seja Deus, isto é, que Deus seja louvado. Esse Deus que é louvado, é afirmado, é o Deus que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Também é dito que esse mesmo Deus, que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, tem abençoado o seu povo. Paulo diz, tem nos abençoado, ele e os leitores são os santos e fiéis em Cristo Jesus. Então Paulo está afirmando que esse Deus tem abençoado todos os santos e fiéis em Cristo Jesus com todas as bênçãos. Estas bênçãos são as bênçãos espirituais, bênçãos concernente à salvação. E estas pessoas, então, estão abençoadas, desfrutam destas bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A ideia predominante é bênção, que aparece 3 vezes neste versículo. Aparece com o adjetivo, aí traduzido com a palavra bendito, aparece também com o verbo abençoar, aqui no tempo, na conjugação abençoou, e aparece com o substantivo bênção. Todas as 3 palavras vêm de uma mesma raiz, que é bendizer ou falar bem. E aí ela pode estar, quando se dirigindo ou quando aplicada a pessoas, ela traduz a ideia de abençoar, falar bem para alguém, é desejar o bem, é abençoar, é desejar a bênção para aquela pessoa. Quando atribuída a Deus, é a ideia de elogiar. Então, falar bem seria elogiar a Deus, exaltar a Deus. E logo no início ela é aplicada a Deus. Bendito seja o Deus e Pai, isto é, louvado, exaltado seja Deus, elogiado seja Deus. Esta expressão tem aparecido várias vezes no Antigo Testamento, tanto como uma espécie de reconhecimento espontâneo diante de algo que Deus faz, abençoando alguém, como parte de uma liturgia, especialmente nos Salmos, que convoca as pessoas para louvarem a Deus. Como exemplo de reação espontânea, nós temos o caso de Melquisedeque em Gênesis 14, 20, quando ele recebe Abraão, que havia derrotado os reis, que levava então escravizado pessoas ali da terra de Melquisedeque, ou perto de Melquisedeque. Então, quando Abraão está retornando, Melquisedeque sai ao seu encontro e diz, bendito seja o Deus Altíssimo. Um segundo exemplo de reação espontânea, talvez até um exemplo mais forte, é o do servo de Abraão, quando ele é enviado com a tarefa de conseguir uma esposa para Isaque, filho de Abraão, e ele faz uma oração pedindo que Deus traga a moça até ele, e quando isso acontece, quando ele se encontra com Rebeca, que ele sabe que Rebeca é da parentela de Abraão, ele explode então espontaneamente nessa expressão de louvor, dizendo, bendito seja o Deus e meu senhor Abraão, que me conduziu até aqui, respondendo a minha oração. Como parte da liturgia, você pode lembrar de alguns salmos, como o que diz, bendito seja Deus que dia a dia leva os nossos
fardos, ou bendito seja Deus que ouviu as minhas vozes súplices, que ouviu as minhas súplicas. Aí já é num contexto de um poema, de um hino composto para ser entoado no momento do culto ali no templo. Esta palavra serve então para descrever um coração grato, que reconhece que todas as bênçãos que recebe é devido única e exclusivamente à graça de Deus e que, portanto, somente Deus deve ser louvado. A palavra aparece 8 vezes no Novo Testamento e na forma como aparece aqui, em todas as vezes ela é sempre usada para Deus. E 4 dessas 8 vezes ela é acompanhada do qualificativo ou da frase que qualifica e identifica esse Deus como Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como aparece aqui no capítulo 1, verso 3. Há uma outra palavra um pouquinho só diferente, mas que foi traduzida também como bendito e que é usada para Deus e para pessoas. Talvez o caso mais conhecido seja quando ela é utilizada para Maria. Bendita você é entre as mulheres. Então a palavra, com uma forma um pouco diferente, aqui indicando uma pessoa abençoada. Voltando àquela distinção que eu mostrei anteriormente, quando aplicada a Deus, a ideia é de que Deus seja louvado, Deus seja exaltado. Quando aplicada a uma pessoa, se referindo a uma pessoa que é bendita ou bendito, a ideia é de que aquela pessoa é abençoada, é um abençoado por Deus. Aqui é dito que o Deus, então, que deve ser louvado, é o Deus que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse destaque é importante. Paulo está querendo mostrar que nós não estamos louvando qualquer Deus. Nós estamos louvando o Deus que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos louvando o Deus que é trino. O Deus que escolheu abençoar o seu povo, mas escolheu abençoar este povo através do seu Filho, através do Senhor Jesus Cristo. Isso então mostra a diferenciação do Deus que é ou que deve ser louvado pelos cristãos. O mundo tem 3 grandes religiões monoteístas, isso é, 3 grandes religiões que acreditam que Deus é um só. O cristianismo, já antes do cristianismo tinha o judaísmo e posterior ao cristianismo surgiu o muçulmanismo. Essas 3 religiões acreditam que só existe um Deus. Mas dessas 3, apenas o cristianismo acredita num Deus tripessoal. É um único Deus, mas é um Deus que existe eternamente em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E é importante, então, esse destaque que nos mostra a diferenciação de que não adoramos o mesmo Deus. O nosso Deus é o Deus trino. O Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus Filho do Deus Pai. O Deus Espírito Santo. Esse Deus é o autor, o doador de todas as bênçãos. Você percebe que no versículo 3 é como uma síntese que o autor apresenta. Louvado seja Deus que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E a partir do verso 4, ele passa a descrever estas bênçãos. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou. Ele nos adotou. Ele nos redimiu dos nossos pecados. Ele também nos iluminou e se revelou a nós, manifestando o seu plano de fazer convergir em Cristo
todas as coisas, Ele também nos doou o Espírito Santo, que é o selo, que é o penhor, e Ele há de nos resgatar no final de todas as coisas. Então, todas as bênçãos provêm única e exclusivamente de Deus. Somente Deus merece toda a glória, somente Deus merece todo o louvor. Em nossos cultos, isso deve estar bem claro e patente. Somente Deus, e exclusivamente Deus, e sempre Deus, é que merece o louvor, é que merece a adoração. E eu gostaria de fazer duas aplicações quanto a esse destaque. A primeira é que quando se entende, quando se compreende o que é a salvação, a atitude consequente é adoração. Se há uma dificuldade em adorar esse Deus, que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, isso pode ser um indicativo de que a salvação realizada por esse Deus não foi bem compreendida, não foi bem entendida, ou não está sendo valorizada. Quando esta salvação realizada por Deus é compreendida e é entendida, a reação que brota do coração que entendeu, do coração que apreciou, do coração que valorizou o que Deus tem feito através de Jesus Cristo, é uma reação de adoração. É uma reação que diz: bendito seja Deus, louvado seja Deus. Quando a salvação é entendida, é compreendida, é apreciada e é valorizada, a reação é de louvor. E uma segunda aplicação, consequência dessa primeira é: quando as tristezas devidas aos problemas desta vida, as frustrações e decepções causados pelos problemas desta vida, toldam os nossos olhos ou nos afundam a ponto de perdermos de vista a bênção da salvação, é porque ou não entendemos o que foi a salvação, ou não estamos valorizando a salvação. Todos nós enfrentamos tristezas na vida, e ficar triste não é pecado. Todos nós enfrentamos frustrações, decepções, problemas, desafios na vida. Mas quando estas tristezas, quando esses problemas, quando estas frustrações acabam por me impedir de continuar seguindo a Cristo, me impedir de obedecer a Deus, me impedem de cultuar a este Deus, me impedem de continuar crendo nesse Deus, é porque eu não entendi a salvação, ou não estou valorizando a salvação. Porque quando eu compreendo a salvação realizada por Deus, e quando eu a valorizo como deve ser valorizada, como o supremo bem da vida, eu vou sim ficar triste por outras coisas, ficar triste por outras perdas, ficar decepcionado com algumas frustrações, sim. Mas sempre vou me lembrar que o que é de mais precioso, que é o que é de mais valioso, eu já tenho garantido. E por isso eu continuo servindo a Cristo. Podemos ilustrar como alguém que sofre um acidente automobilístico e deu perda total no carro, mas a pessoa escapou sem um arranhão. Ela fica assim triste pela perda do carro, mas ela também vai manifestar gratidão, porque algo muito mais importante do que o carro foi salvo, que foi a sua vida. Mas uma pessoa que passa por isso, e aí só fica lamentando a perda do carro,
e só fica chorando a perda do carro, e só fica frustrada com a perda do carro, e é incapaz de se lembrar, de agradecer, porque sua vida foi salva, que ela não foi atingida por um arranhão, essa pessoa está indicando em seu coração que o carro era de maior valor do que a sua vida. Quando nós, como cristãos, nos deixamos levar pela amargura, pelo ressentimento, pela tristeza abatedora, que nos joga para baixo, que nos afunda, é porque aquilo que perdemos, é porque aquilo que faltou para nós é mais valioso, é mais importante do que a salvação em Cristo. E nesse caso, ou você não entendeu o que é a salvação, ou você não está dando o devido valor à salvação. Deus merece o nosso louvor, independente das circunstâncias, independente das situações. Lembre-se que quem está escrevendo isso é um homem aprisionado injustamente. É um homem que já havia apanhado várias vezes. É um homem que já havia sofrido muitas vezes, já havia sido apedrejado uma vez, já havia apanhado com varas, já havia sido açoitado. E como ele mesmo disse, era um homem que trazia as marcas no corpo do seguir a Cristo. E mesmo assim, esse homem diz: bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quando se tem a visão correta da salvação, nenhuma tristeza, nenhuma perda. Não é que a vida vai ser as mil maravilhas, não é que a vida vai ser sem dores, não. Mas nenhuma dor, nenhuma tristeza, nenhuma perda vai me afundar, porque há uma luz mais alta brilhando, há uma esperança mais forte me chamando, e que aponta para a verdade de que Deus em Cristo já me deu todas as bênçãos que eu preciso. O segundo destaque é que estas bênçãos concedidas por Deus chegam a nós através de Cristo. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Se você prestou atenção na leitura, ou mesmo já tendo lido antes, ou mesmo lendo posteriormente de modo mais vagaroso, você vai perceber que por mais de 10 vezes, tanto de forma direta com o nome Jesus Cristo, Cristo ou Senhor Jesus Cristo, ou através dos pronomes, Cristo é enfatizado aqui. E sempre como agente, sempre como aquele através do qual as bênçãos de Deus são desfrutadas. Fomos escolhidos em Cristo. Fomos adotados como filhos de Deus através de Cristo. Recebemos a graça de Cristo. Fomos perdoados e resgatados pelo sangue de Cristo. E assim vai. Cristo é o único meio de recebermos a salvação. E aqui nós podemos lembrar das palavras do apóstolo Pedro, relatadas em Atos capítulo 4, verso 12. Não há nenhum outro nome, isto é, nenhuma outra pessoa dada entre os homens, pela qual devamos ser salvos. Não há um segundo nome, é só Cristo, somente Cristo. O Senhor Jesus Cristo não tem necessidade de nenhum assessor, de nenhum auxiliar, de nenhum assistente, de nenhum mediador ou mediadora.
Ele não precisa de nenhum suplemento. Toda e qualquer bênção para o cristão está somente e exclusivamente em Cristo, na pessoa de Cristo. Não há nenhuma bênção que venha de outro lugar. Quando se acrescenta algum outro nome, a pessoa de Cristo, de fato, está diminuindo quem é Jesus Cristo. Está afirmando que ele não é suficiente, que o que ele fez não é suficiente, que é preciso de mais isso, mais aquilo ou mais alguém. E não apenas se diminui a pessoa de Cristo, como a pessoa fica enganada. Somente Cristo. Todas as bênçãos estão em Cristo. A expressão em Cristo transmite a ideia de representação. Estamos representados diante de Deus em Cristo. É na pessoa de Cristo que a minha vida se apresenta para Deus e é representada a Deus. Jesus se constitui como nosso representante, o nosso procurador diante de Deus. Todos aqueles que seguem a Cristo foram incorporados nele e estão nele diante de Deus. Esta, inclusive, é uma das verdades simbolizadas no batismo. A pessoa, então, que foi batizada, está confessando que foi unida a Cristo, foi incorporada a Cristo. E uma ilustração que podemos dar disso é de duas empresas, uma falida e outra de capital infinito. E essas duas empresas se incorporam. E você rapidamente pode saber, no nosso caso e o de Cristo, qual é a empresa falida? Quem? Nós ou Cristo? Com certeza nós. E qual é a empresa com capital infinito? Cristo. Quando nós nos apresentamos diante de Deus, devemos reconhecer que estamos falidos. Não temos nada, um centavo de mérito. Nada do que temos ou do que somos tem valor suficiente para ganhar alguma bênção de Deus. Nenhuma das bênçãos de Deus para nós são meritórias pelo simples fato de que nós não merecemos. Estamos falidos, estamos devendo. Por causa dos nossos pecados, nós estamos condenados. Mas aí surge a empresa de capital infinito, Jesus Cristo. E ele diz, eu quero comprar esta empresa falida. Ou eu quero comprar estas empresas falidas. E com sua morte na cruz, com o seu sangue, com a sua vida, ele comprou. E o que acontece quando uma empresa B, que tem dinheiro, compra uma empresa A falida? O que acontece com as dívidas da empresa A? São pagas pela empresa B. Não são pagas pelos recursos da empresa A. Ela não tinha. Mas a empresa que comprou paga. E agora, o capital que a empresa B tinha passa a ser de quem também? Da empresa A. Quando Cristo nos comprou, todas as nossas dívidas com Deus foram pagas. Não por nós, mas única e exclusivamente por Cristo. E tudo que Cristo tem diante de Deus também é nosso. Entende? Porque todas as bênçãos espirituais de Deus já são nossas, mas são nossas em Cristo. Lembre disso. Somente em Cristo.
somente para as pessoas que reconheceram a sua falência, somente para as pessoas que reconheceram que não tem mérito diante de Deus, que estão falidas espiritualmente, que nada do que são ou do que têm podem valer algo para Deus, e que reconhecem também que Deus em Cristo pode pagar o seu débito, pode preencher esta falência, pode resgatar sua vida. E estas pessoas arrependidas, creem em Cristo, elas passam a estar em Cristo. São representadas agora por Cristo diante de Deus. E recebem todas as bênçãos espirituais. Deus nos abençoou em Cristo. A palavra abençoar, desde as primeiras vezes que foi utilizada, Gênesis capítulo 1, versos 22 e 28, para as criaturas, os peixes e as aves, e também para os seres humanos, transmitem a ideia de uma capacitação para a pessoa poder desfrutar a vida que Deus tem concedido. Quando nós pensamos nas vezes que a palavra também aparece em oposição à maldição, por exemplo, abençoar e amaldiçoar, especialmente no contexto da aliança com o povo de Israel, no livro de Levítico e no livro de Deuteronômio, nós percebemos que a ideia de abençoar é colocar à disposição da pessoa, capacitar a pessoa para desfrutar de tudo que está relacionado à vida, a uma vida plena, a uma vida com Deus. Um dos versículos que demonstra isso está em Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Deus falando com o povo de Israel, que estava já nas planícies de Moabe, já nos limites para entrar na terra prometida. E Deus diz assim em Deuteronômio 30, verso 19: Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra você, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. A vida está relacionada à bênção e a morte relacionada à maldição. Sempre que Deus então falava nesses termos para o povo de Israel, a bênção era em termos de benefícios que levariam a uma vida produtiva, a um desfrutar da verdadeira vida. Chuvas, colheitas, segurança, prosperidade, filhos e assim por diante. Mas também, desde o Antigo Testamento, Deus anunciava que para se desfrutar destas bênçãos, eram necessários outras bênçãos, a justiça, a salvação, o perdão dos pecados e o Espírito Santo, que era uma das bênçãos prometidas. No Novo Testamento, a bênção é declarada lá em Atos 3, 26, como sendo a libertação dos pecados. E em Gálatas 3, 8, 9 e 14, como sendo a justificação, o perdão dos pecados e a recepção do Espírito Santo. E quando o apóstolo então diz que louvado seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. O que seriam bênçãos espirituais? A palavra espiritual é utilizada no Novo Testamento fazendo três contrastes. O primeiro é com aquilo que é pecaminoso. O espiritual é aquilo que tem a ver com Deus, tem a ver com os valores do reino de Deus, tem a ver com aquilo que não é mundano, que não é carnal, mas fala da esfera da vida dentro do reino de Deus. O segundo contraste é com aquilo que é material,
aquilo que em si não é pecaminoso, mas que também talvez não promova a vida espiritual, como os bens materiais, em Romanos 15, 27, ou 1 Coríntios 9, 11. Não é em si pecaminoso, mas ele por si só não promove a vida no reino de Deus. Ou, em terceiro lugar, como diz 1 Pedro capítulo 2, verso 5, está em contraste com o culto no Antigo Testamento. Aí Pedro fala da igreja como casa espiritual, que oferece sacrifícios espirituais. Quando nós pensamos, então, nessas aplicações aqui no texto de Efésios, capítulo 1, verso 3, nós entendemos que as bênçãos espirituais, até por toda a descrição das bênçãos que é feita posteriormente, fala das bênçãos concernentes à salvação. As bênçãos concernentes ao plano, à operação resgate de Deus, de enviar o seu Filho para salvar um povo e fazer desse povo o seu reino. Estas são as bênçãos espirituais. A bênção da eleição, da predestinação, da adoção como filho de Deus, a bênção do perdão dos pecados, a bênção do resgate, a bênção da libertação, a bênção da iluminação, a bênção da revelação, a bênção do selo do Espírito Santo, a bênção da garantia do resgate final. E por último, a bênção de um corpo espiritual, conforme Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 44 e 46. Estas são as bênçãos que Deus nos tem concedido. E aqui cabe talvez mais algumas aplicações. Quais são os benefícios que nós mais buscamos de Deus? Quais são as bênçãos que nós mais valorizamos de Deus? Todas as bênçãos vêm de Deus. Saúde, uma boa família, um bom casamento, bons relacionamentos, amigos, prosperidade financeira, todas estas são bênçãos de Deus. Mas há outras bênçãos, a salvação, o perdão dos pecados, o poder conhecer o Evangelho e ter compreendido o Evangelho e ter sido habilitado para seguir o Evangelho, o ter a certeza da ressurreição e da morada final no novo céus e na nova terra. De todos esses, ou desses dois grupos de bênçãos, as bênçãos espirituais e as bênçãos materiais, por qual delas você trabalha mais? Qual delas você deseja mais? Não é uma pergunta tão difícil de ser respondida se formos honestos conosco mesmo. Quando você se vê numa dificuldade, uma dificuldade que pode te trazer certo prejuízo de nome financeiro ou até certa dor, e você descobre uma saída relativamente fácil para aquela dificuldade, só que aquela saída leva você a desobedecer a Deus, o que você faz? Se você faz a opção por essa saída, você fez como Esaú. Você troca o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. E aí você está expressando muito claramente que você prefere as bênçãos daqui e não as bênçãos de lá. As bênçãos desta vida e não as bênçãos espirituais do reino de Deus. Mas note que o foco do apóstolo aqui são as bênçãos espirituais. Quando você, por qualquer perda desta vida, qualquer perda material,
ou mesmo pessoal, mas nesta vida. Se deixa abater a um ponto que seguir a Cristo torna-se sem sentido, que seguir a Cristo torna-se um fardo, que seguir a Cristo passa a ser uma mera obrigação. Quando isso acontece, você está expressando claramente que prefere as bênçãos daqui. Que se não fosse a graça de Deus, você estaria bem disposto a fazer uma troca, a ficar com o bem-estar aqui, a ficar com o conforto aqui, a ficar com bons relacionamentos aqui, a ficar com a saúde daqui, a ficar com a prosperidade daqui, e deixar as bênçãos da salvação de lado. O que você tem preferido em sua vida? O terceiro e último destaque é que estas bênçãos já estão garantidas nos lugares celestiais em Cristo. Sim. Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O termo celestial se refere a algo que ou vem do céu, ou se dirige ao céu, ou é característico do céu. No livro de Efésios, o termo aparece várias vezes, aparece aqui, aparece no capítulo 1, verso 20, que fala de Jesus Cristo assentado, então, nos lugares celestiais, à direita de Deus. No capítulo 2, verso 6, fala dos que seguem a Cristo, também estão assentados nos lugares celestiais juntamente com Cristo. E em Efésios 3:10 e Efésios 6:12, dos poderes espirituais, dos principados e potestades, inclusive os poderes espirituais do mal, que também estão nos lugares celestiais. Lembra que é nas regiões celestiais em Cristo. Todas estas bênçãos já estão garantidas nos lugares celestiais, já estão guardadas em Cristo. Podemos ilustrar isso, já que o cristão é um cidadão de dupla cidadania. Ele vive aqui na terra, mas ele é um cidadão celestial, com nós que temos a cidadania brasileira. Por sermos cidadãos brasileiros, nós temos certos direitos de cidadãos brasileiros. Mas supondo que você deixe o Brasil e vá passar 1 ou 2 anos em outro país. Se dirija, por exemplo, à Itália para passar 2 anos lá. Você está vivendo em outro país, mas você perdeu os direitos de cidadão brasileiro? Não. Todas as pessoas que estão em Cristo são cidadãs celestiais. Embora vivendo nesse mundo, ela tem os seus direitos de cidadania celestial garantido em Cristo. Está guardado em Cristo. Na pesquisa para esta mensagem, eu me deparei com uma letra de um hino antigo que me era desconhecido. E quando eu li o hino, eu achei até que a frase estava errada. O hino se referia aos cristãos que já partiram, aqueles que já morreram e estão no céu. E num verso o autor dizia o seguinte: eles estão mais felizes, mas não estão mais seguros. E quando eu li, não, mas isso aqui não é verdade. Que eles estão mais felizes, eles estão, mas como é que eles não estão mais seguros em relação a nós que ficamos aqui e que estamos seguindo a Cristo? E aí você começa a ler de novo, e ler outra vez, e pensar. E aí você diz, é verdade sim. Eles estão mais felizes, porque não passam pelas dores e problemas que nós passamos. Mas nós estamos tão seguros
quanto eles. Porque tanto eles como nós estamos em Cristo. E isso não muda. Ou lá, ou aqui, estamos garantidos. Não por uma questão circunstancial, mas porque estamos em Cristo. Essa é a nossa garantia. Ao partirmos, estaremos mais felizes, mas continuaremos tão seguros quanto estamos hoje, se de fato estamos em Cristo. Porque estas bênçãos já nos foram dadas em Cristo. Estamos guardados, protegidos nas regiões celestiais em Cristo. Todos nós lutamos por encontrar o sentido da vida, por encontrar um senso de valor, de significado, de relevância, de viver de maneira que a gente entenda que vale a pena continuar vivendo. E nós tentamos conquistar estas coisas com nossas realizações, com estudo, com emprego, com posses, com relacionamentos. Buscamos poder, buscamos saber, buscamos prazer, buscamos todas estas coisas para ter algo que nos diga: vale a pena viver. Minha vida tem valido a pena. Mas sempre que nós corremos atrás disso, chegamos à mesma conclusão do autor de Eclesiastes. Tudo é vaidade. Estamos correndo atrás do vento. Por quê? O verdadeiro valor, o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado não está no que nós fazemos, não está no que nós somos, e sim no que Deus tem feito por nós em Cristo. Aí está o valor, aí está o significado, aí está a verdadeira vida. O seu valor não depende de posses que você venha a adquirir. O seu valor não depende de suas conquistas profissionais, acadêmicas, familiares, relacionais. O seu valor não depende da consideração das outras pessoas. O seu valor não depende das circunstâncias que você está atravessando. Não é o que fazemos, o que conquistamos, o que realizamos, nem como somos considerados pelos outros que demonstram o nosso valor. Mas o que Deus fez por nós em Cristo. E nós lemos aqui: Deus já nos deu todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Já temos. Não há razão para frustração que te joga para baixo sem desejo de continuar. Não há razão para isso. Não há razão para tristeza profunda que te impede de reunir forças, se levantar e continuar. Não há razão para o senso de derrota. Não há razão para o medo. Não há razão para a ansiedade. Para aquele que é de Cristo, ele já tem todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Quando a tristeza chegar, quando a desesperança chegar, quando a frustração, a decepção, o medo, a ansiedade, o senso de derrota, de insignificância chegar, tire os olhos de você. Tire os olhos das circunstâncias. Tire os olhos das acusações. Tire os olhos do problema. Olhe para Cristo. Porque se você segue a Cristo, você está lá,
à direita de Deus, nas regiões celestiais com Ele. O jogo ainda não acabou, mas a vitória já está garantida. A guerra ainda não terminou, mas a vitória já está declarada, porque Cristo está nas regiões celestes à direita de Deus. E todo aquele que segue a Cristo está lá também, desfrutando de todas as bênçãos espirituais doadas por Deus. Esta é a razão para cultuar. Esta é a razão para estarmos aqui. Há outras razões menores, saúde, bens financeiros, sim, devemos louvar a Deus por isso. Mas mesmo que você não tenha nenhuma destas razões, mas é um seguidor de Cristo, você deve dizer: bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém.